Bom, bem-vindos a mais uma aula de mecânica geral, a parte de mecânica vetorial para engenheiros. E, dando continuidade, nós vimos na aula passada a questão do produto escalar. Deixa eu só colocar a tela aqui. Aqui, vamos... Nós vimos o produto escalar. Lembrando que produto de vetores, só recapitulando um pouquinho, produto de dois vetores pode ter como resultado o resultado pode ser um escalar. O que é um escalar? Um número. Ou o resultado pode ser um novo vetor. Então, quando a gente multiplica vetores, o resultado pode ser um escalar ou um novo vetor. Deixa eu só ver aqui, parece que alguém está pedindo para participar da aula. Ok. Não estou entendendo, o sistema está totalmente travado para mim. Mas aí. Então, quando o produto de dois vetores dá um novo número, a gente chama esse produto de produto escalar. E a gente representa por esse ponto em negrito aqui, ó. E o produto escalar, ele é dado pelo módulo de um vetor vezes o módulo do outro vetor vezes o cosseno do ângulo que um vetor forma com o outro. E nós já vimos que I produto escalar I é igual a J produto escalar J, que é igual a K produto escalar K, que é igual a 1. E que I produto escalar J é igual a J produto escalar K, que é igual a K produto escalar I, que é igual a 0. O produto escalar está associado à projeção de um vetor sobre o outro. Tá? Então, quem é o produto escalar de A com B? É multiplicar o vetor B pela projeção do A na direção do B. No fundo, é isso. E se os vetores estiverem em 3 dimensões, A produto escalar B é AXBX mais AYBY mais AZBZ. E a ordem dos fatores não altera o produto. A produto escalar B igual a B produto escalar A. E A produto escalar A, ou seja, um vetor produto escalar com ele mesmo, é o módulo dele ao quadrado. Componente de um vetor numa dada direção. Se eu quero projetar este vetor B na direção do vetor unitário A, é só fazer B produto escalar com o vetor unitário A. Então, projetar um vetor numa dada direção é fazer o produto escalar deste vetor com o vetor unitário daquela direção. Então, se eu tenho isto aqui, e aqui é definido por um vetor unitário, aqui eu tenho um vetor unitário U, e aqui eu tenho um vetor A qualquer, formando um ângulo
teta entre eles? Escrever o vetor A na direção do vetor unitário U é fazer o produto escalar do vetor A com o vetor unitário U. Tá? Então, projetar um vetor na direção de outro é fazer o produto escalar desse vetor com o vetor unitário do outro. Isso é muito importante e vai aparecer nos problemas daqui para frente. Olha esse probleminha aqui, ó. Dado o campo vetorial, o que é um campo vetorial? A gente chama de campo vetorial uma expressão algébrica vetorial. Por quê? Então, um vetor A, que é função de x, y e z, este vetor ele vai estar escrito em termos de x, y, z. Então, para cada valor de x, de y, de z, esse vetor vai ter um valor. Então, a gente chama isso de campo vetorial. Por quê? Porque isso vai definir vários vetores no espaço. Se fosse um escalar, um f de x, y, z, é uma função que vai definir esta função, pontos dela no espaço. A gente chama isso de campo escalar. Então, podemos ter um campo vetorial, que é uma função vetorial, e um campo escalar, que é uma função escalar. Olha aqui, ó. Dado o campo vetorial, este aqui, ó, G, vetor G, está em negrito, é igual a yi menos 2,5xj mais 3k. Lembrando que AX é I, a Y é J e a Z é K. Então, dado o campo vetorial G e o ponto Q, 4, 5, 2, obter, item A, o valor de G no ponto Q, a componente escalar de G no ponto Q na direção do vetor unitário a n igual a 1/3 de 2i mais j menos 2k. Item C, a componente vetorial de G no ponto Q na direção de AN. E item D, o ângulo entre G e AN. Então vamos lá. Ó. Dei o campo vetorial e um ponto. Pede no item A o valor de G no ponto Q. O valor de G no ponto Q é muito simples. É pegar o ponto 4, 5, 6, 4 para x, 5 para y e 2 para z e substituir aonde está x, eu troco por 4. Aonde está y, eu troco por 5. Aonde está z, eu troco por 2. Então, vou fazer a substituição do ponto na função. Se eu colocar 4 aqui no x, 5 aqui no y, o z não tem como trocar, que ele não tem variável, então aqui não muda. Fazendo esta conta, o valor de g no ponto 4, 5, 2 é 5i menos 10j mais 3k. Tá aí. O item B. A componente escalar de G no ponto Q na direção deste vetor unitário. Isso aqui é um vetor unitário. Então, o que é achar a componente de um vetor na direção de um vetor unitário? É fazer o produto escalar desse vetor com o vetor unitário. Então, está aqui o produto escalar, que é este vetor
5 menos 10, 3. Produto escalar com vetor unitário. 1/3 de 2, 1 menos 2. Produto escalar faz componente em x com componente em x, componente em y com componente em y, componente em z com componente em z. O terço, 1/3 está aqui, eu posso colocar ele aqui na frente. 1/3 de 5 vezes 2, que dá 10, menos 10 vezes 1, que dá menos 10, e 3 vezes menos 2, que dá menos 6. Ó, 10 menos 10 dá 0, sobrou menos 6, dividido por 3, resultado, menos 2. Tá aí. Então, produto escalar é a componente escalar de G, no ponto Q, na direção do vetor unitário. Agora, o item C, ele pede a componente vetorial de G no ponto Q na direção de AN. Esse é o produto escalar. Agora, ele quer a componente vetorial. Essa é a componente escalar. O que é a componente vetorial? Se esse vetor está na direção do vetor unitário, então é só pegar este produto escalar e multiplicar pelo vetor unitário. Então vai ser assim. É pegar aquele produto escalar, multiplica pelo vetor unitário, que isso vai dar a componente vetorial na direção do vetor unitário. Olha, quanto que tinha dado esse produto escalar? Esse produto escalar aqui no item anterior deu menos 2. Menos 2. Então, é menos 2 vezes o vetor unitário, que é 1/3 de 2i mais j menos 2k. Isso aqui, ó, menos 2 vezes 1/3 dá menos 2/3, que multiplica 2, menos 4/3, que é menos 1,33i. Menos 2/3 vezes 1 dá menos 2/3 de j, que dá menos 0,667. E menos 2/3 vezes menos 2 dá mais 4/3, menos com menos fica mais, dá mais 1,333k. Então, tá aqui. A componente vetorial de um vetor na direção do outro é pegar o produto escalar daqueles dois vetores e multiplicar pelo vetor unitário. O item D. Ele quer o ângulo entre G e o vetor unitário. Bom, é só fazer o produto escalar. G, produto escalar vetor unitário AN, é módulo de G, módulo do vetor unitário, cosseno do ângulo entre G e o vetor unitário. Assim, G, produto escalar vetor unitário AN, é módulo de G, módulo do vetor unitário AN, cosseno do ângulo entre eles. Ora, como o vetor é unitário, módulo do vetor unitário dá 1. Isso aqui é 1. Então, aqui é G. É G vezes 1 vezes o cosseno do ângulo θ aqui, ó. Vai dar G cosseno θ. Então, é módulo de G cosseno de θ. G, produto escalar AN, fizemos no item B. Deu menos 2. É igual ao módulo de G. Módulo de G, o vetor G é esse cara aqui, ó. O módulo dele é a raiz quadrada da componente x ao quadrado mais y quadrado mais z quadrado.
É claro, aqui ele não especificou em qual ponto eu quero G. Então, a gente está fazendo neste ponto aqui, ó. Então, nós já vimos que o vetor G no ponto Q, ele tem componentes que são, voltar ali, 5 menos 10, 3. 5 menos 10, 3. Então, ó, o módulo de G é a raiz quadrada de 5 ao quadrado mais menos 10 ao quadrado mais 3 ao quadrado. 5 ao quadrado, 25. Menos 10 ao quadrado, 100. 3 ao quadrado, 9. Este é um módulo, isto aqui é o módulo do G. É esse cara aqui, ó. Tá? Vezes o cosseno do ângulo entre os vetores. Então, aqui vai dar menos 2. Isso aqui dá raiz de 134. Então, passo essa raiz para cá dividindo. Isso aqui vai dar cosseno de θ igual a menos 2 sobre a raiz de 134. Mas eu não quero cosseno de θ, eu quero θ. Então, θ passa a ser o arco cosseno de menos 2 sobre raiz de 134. O arco cosseno de menos 2 sobre a raiz de 134. Fazendo essa conta, θ dá 99,9. Então, este é o valor do ângulo entre esses dois vetores. 99,9 graus. Tá aí. Produto vetorial de dois vetores. Produto vetorial de dois vetores. Só um minutinho. Aí ele fez as contas. Bom, o produto vetorial de dois vetores é um vetor multiplicado pelo outro vetor, dando como resultado um novo vetor. Então, o produto vetorial... O produto vetorial é vetor vezes vetor, dando como resultado um novo vetor. Um novo vetor. E o símbolo que a gente vai usar para produto vetorial é um x. Enquanto o produto escalar é o ponto em negrito, o produto vetorial é o x. Então, olha aqui, ó. Dado dois vetores A e B, esses dois vetores aqui, ó, A e B, contidos num plano alfa, tá aqui o plano alfa, formando um ângulo θ entre eles, denomina-se produto vetorial de A por B e a simbologia é essa, A negrito, X, B negrito. Produto vetorial como sendo um novo vetor. Esse novo vetor tem módulo dado por módulo de A vezes o módulo de B vezes o seno do ângulo. Então, este novo vetor tem módulo calculado por módulo de A, módulo de B, seno do ângulo. Isto aqui é equivalente à área deste paralelogramo aqui. A essa área aqui, ó.
Este novo vetor tem direção perpendicular ao plano alfa. Então, está o plano alfa aqui. A direção desse novo vetor é perpendicular ao plano alfa. E o sentido é dado pela conhecida regra da mão direita. Como que é essa regra? Você coloca a sua mão direita aberta, com o polegar para cima. Tá? Sua mão direita aberta, com a faca da mão, aquele lado do dedinho, paralela ao primeiro vetor. No caso, é o vetor A. E gira, faz com que a mão feche para o lado do segundo vetor, sempre no menor ângulo entre eles. Para onde teu dedão estiver apontado, é o sentido desse novo vetor. Ou seja, se eu colocar minha mão direita paralela ao vetor A e minha mão fecha para o lado do B, o meu dedão aponta para cima. Então, este novo vetor é este vetor AB. Ele parte da origem dos outros dois vetores. Tá aqui. A regra da mão direita, então você coloca a sua mão direita paralela ao primeiro vetor e fecha a sua mão para o lado do segundo vetor no menor ângulo. Para onde seu dedão aponta é o sentido do vetor, do produto vetorial, na verdade. É o sentido do produto vetorial. Essa regra da mão direita também é conhecido como regra do parafuso ou regra do saca-rolhas. Tá? É o sentido que você giraria um parafuso. Tá? Então, se eu quero fazer A produto vetorial B, olha nessa figura. Imagina um parafuso aqui. Você gira o parafuso de A para B. Se o parafuso entra, então significa que o vetor está para baixo. Se o parafuso sai do plano, significa que o produto vetorial aponta para cima. Então, nós temos isso aqui. Um produto vetorial de dois vetores. Aqui, vetor A, vetor B, um ângulo θ. Eu coloco minha mão direita paralela ao A, giro para o lado do B, e o vetor resultante vai estar aqui. Ó. Este vetor é o vetor A, produto vetorial B. A, produto vetorial B. Veja, agora eu também posso escrever B, produto vetorial A. Coloca a sua mão direita paralela ao B e gira, fecha, o sentido que a mão fecha, mas para o lado do menor ângulo, do ângulo que você quer, que é o θ. Para tua mão fechar, tua mão paralela ao B, fechar para o lado do θ, você tem que virar a mão de ponta cabeça, senão não dá certo. E aí o teu vetor vai ficar apontado para baixo. Assim. Este é B, produto vetorial A. Então, repare uma coisa. A produto vetorial B desta figura aponta para cima. B, produto vetorial A, aponta para baixo. São vetores. Eles têm o mesmo módulo, ambos são perpendiculares ao plano AB, porém sentidos opostos. Quando um vetor tem um sentido oposto do outro, a gente pode igualar desde que tenha um sinal de menos. Então, a gente diz que A, produto vetorial B, é igual a menos B, produto vetorial A. Então, veja, agora a ordem dos fatores altera o produto. Vocês aprenderam na escola que a ordem dos fatores não altera o produto.
para produto vetorial altera. A produto vetorial B tem um sentido, B produto vetorial A tem um sentido oposto. Então, tem que tomar muito esse cuidado. Então, produto vetorial de A por B é módulo de A, módulo de B seno do ângulo. Quanto que dá I produto escalar I? Vamos fazer essa conta aqui, ó. I produto escalar I. Ó, I produto escalar I vai ser um novo vetor que tem módulo. Módulo do primeiro, módulo do segundo, seno do ângulo entre eles. Então, esse aqui é um módulo desse novo vetor, tá? Então, esse aqui é um módulo. Então, um módulo de I produto escalar I, módulo do primeiro vetor, como ele é unitário, é 1. Módulo do segundo vetor é 1. Como o I é paralelo ao I, o ângulo entre eles é 0. Só que é seno de 0. E seno de 0 grau dá 0 vezes isso, 0. Ou seja, I produto vetorial I dá 0. O mesmo vai acontecer para J produto vetorial J e K produto vetorial K. Então, nós temos que I produto vetorial I é igual a J produto vetorial J, que é igual a K produto vetorial K, que dá 0. Agora pergunta, quanto que dá I produto vetorial J? Vamos ver aqui. I produto vetorial J vai me dar um novo vetor. Qual o módulo desse novo vetor? É o módulo de I produto vetorial J, que é módulo de I, módulo de J, seno do ângulo entre eles. Módulo de I é 1. Módulo de J, por ser vetor unitário, também é 1. I está no eixo X, J está no eixo Y. Então, o ângulo entre eles é 90 graus. Seno de 90. Seno de 90 dá 1. 1 vezes 1 vezes 1. Este novo vetor tem módulo 1. Opa! I produto vetorial J é um novo vetor de módulo 1. Vetor de módulo 1 é vetor unitário. Então, I produto vetorial J é um vetor unitário. Eu já sei o módulo dele, é 1. Direção, eu também já sei. A direção é perpendicular ao plano dos dois vetores. Então, a direção ela é perpendicular ao plano formado pelos vetores I e J. E o sentido, eu também sei, é dado pela regra da mão direita. Se eu colocar meu vetor I aqui, meu vetor I, e o meu vetor J, eles formam um ângulo de 90 graus. Coloca a mão direita aberta, paralela ao vetor I. Fecha a mão para o lado do J. O vetor resultante vai estar aqui, ó, para cima. A gente conhece algum vetor que é perpendicular a I e a J, ou seja, é perpendicular ao plano de I e J, que aponta para cima.
nessa figura, e que tem módulo 1, conhecemos. É o vetor unitário K. Então, I produto vetorial J dá K. Então, nós temos que I produto vetorial J vale K. E, consequentemente, eu sei que J produto vetorial I vale menos K. Eu teria que resolver esses produtos vetoriais com JK e com KI e depois inverter as ordens. Se nós fizermos isso, a gente vai descobrir quanto que dá o produto vetorial de I com J, J com K e K com I. Mas existe um processo mnemônico, ou seja, um processo de fácil memorização, que a gente não precisa ficar calculando esses vetores, você já sabe como faz. Então, a dica é, escreva os vetores unitários IJK, assim, IJK. Agora, repita os dois primeiros vetores, I e J. Considere para a direita positivo e para a esquerda negativo. Tá aí. Agora, é só seguir. Ó, I produto vetorial J vai dar sempre o seguinte. Quem é o seguinte? É o K. Então, I produto vetorial J dá o K. Como eu estou indo para a direita, é K positivo. Então, I produto vetorial J dá K. IJ produto vetorial K dá I. Positivo porque eu estou indo para a direita. E K produto vetorial I da J. Tá aí. E se eu fizer J produto vetorial I dá menos K, porque eu estou indo para a esquerda. De J para I dá menos K. Quanto é que dá I produto vetorial K? Dá menos J, porque eu estou indo para a esquerda. E quanto é que dá K produto vetorial J? Dá menos I, porque eu estou indo para a esquerda. Então, usando este processo, você rapidamente associa esse tipo de produto vetorial. E se os vetores tiverem 3 dimensões? O vetor A, ele é AXI mais AYJ mais AZK. E o vetor B é BXI mais BYJ mais BZK. Quanto é que dá A produto vetorial B? A produto vetorial B. Quanto é que dá isso? O produto vetorial, em termos das componentes dos vetores em 3 dimensões, é dado por esse determinante. Primeira linha, IJK. Segunda linha, as componentes do vetor A, AX, AY, AZ. E a terceira linha, as componentes do vetor B, BX, BY, BZ. Tá? Então, se eu fizer isto, eu resolvo este produto vetorial. Poderia resolvê-lo também no braço, sem precisar fazer o determinante. E dá certo também. Tá? Por exemplo, eu quero resolver este produto vetorial aqui. Ó. Eu tenho A, produto vetorial B. A é AXI mais AYJ mais AZK. Produto vetorial BXI
mais BYJ mais BZK. Ó, eu vou fazer aplicar a propriedade distributiva. Eu faço esse com esse com esse com esse, depois este com esse, e assim por diante com todo mundo. Isso aqui ficaria assim, ó. AXBX e produto vetorial I. A única coisa importante aqui é respeitar a ordem, tá? Eu estou fazendo primeiro o AXI, produto vetorial BXI. Depois mais AXBY e produto vetorial J mais AXBZ e produto vetorial K e assim por diante. Eu não vou fazer essa conta toda, não. Tá? Mas aqui, ó. E produto vetorial I dá quanto? Nós já fizemos essa conta. E produto vetorial I é módulo de I, seno do ângulo. Como eles são paralelos, o ângulo é zero. Seno de zero dá zero, isso aqui zera. Então, esse cara aqui zerou. E produto vetorial J faz a tabelinha da K. Isso aqui dá K. E produto vetorial K, só fazer lá, ó. IJK, IJ. E produto vetorial K dá menos J. Então, isso aqui dá menos J. E você vai trocando. Faz tudo isso na mão. É a mesma coisa que resolver o determinante. Tá? É a mesma coisa que resolver o determinante. Então, tá aí. Ou você resolve o determinante, você faz na mão. Uma dica. Quando estiver faltando uma das componentes, às vezes na mão sai relativamente rápido. Mas se não, resolvo o determinante. Como que eu resolvo? Com o processo que você conhece, desde que seja o processo correto. Então, olha, faz IJK e IJ, lembra disso aqui, para agilizar o processo. Vamos ver este exercício aqui, ó. Se f, o vetor f, é menos 45, 70, 25, e o vetor g é 4, menos 3, 2, determinar f produto vetorial g e determinar I produto vetorial J produto vetorial F. Então, vamos ver. Começando, F produto vetorial G. F produto vetorial G é resolver o determinante IJK, as componentes do F e as componentes do G. Olha, se você resolver esse determinante, aí cada um resolve como achar mais fácil. Pode fazer este vezes esse, 2 vezes 70, 140i, tá aqui. Depois, pode fazer esse vezes esse aqui, que é 25 vezes 4 sem J, que é esse aqui. Depois pode fazer este vezes esse aqui em cima. Vai dar 3 vezes 45, 135, menos com menos fica mais, K, 135K. Tá aqui. Depois menos, aí agora faz no sentido contrário. Este vezes esse. 4 vezes 7, 28, 280K, tá aqui. Mais este vezes esse aqui. 2 vezes menos 45, menos 90J, tá aqui. Depois, este vezes esse aqui em cima.
menos 25, menos 3 vezes 25, menos 75i. Tá aqui. Agora faz essa conta. Ó, 140 menos com menos mais 75i dá 215i. 100j menos com menos mais 90j dá 190j. 135k menos 280k dá 145k. Este é o vetor resultante do produto vetorial de f por g. F, produto vetorial G. Esse é o vetor resultante. Tá aqui, é o item A. O item B. O item B, ele quer que eu faça I produto vetorial, J produto vetorial F. Quando a gente tem produto vetorial de produto vetorial, comece de dentro para fora. Faça primeiro J produto vetorial F. O que der, você faz I produto vetorial com o que deu. Então, vou resolver J produto vetorial F. É J produto vetorial, este vetor aqui. Menos 45i, mais 70j, mais 25k. Aqui eu posso fazer na mão, ó. Aplico aqui, não preciso fazer determinante nesse caso, vai mais rápido, ó. Esse com esse com esse e este com este. Ó, J produto vetorial menos 45i, o menos 45 é número, põe para frente. Respeite a ordem. J produto vetorial I. Tá aqui. Agora 70, J produto vetorial J. Agora 25, J produto vetorial K. Tem que respeitar a ordem. Ó, lembrando dessa tabelinha, J produto vetorial I dá menos K. J produto vetorial I dá menos K. J produto vetorial J dá zero. Quando eles forem iguais, sempre vai dar zero. E J produto vetorial K dá I. J produto vetorial K dá I. Então, ó, aqui deu I. 25i. Tá aqui. 25i. Aqui, J produto vetorial I deu menos K. Menos 45 vezes menos K dá mais 45K, que está aqui. Então, J produto vetorial F deu 25i mais 45K. Agora eu pego e faço o I produto vetorial com isso aqui, ó. I produto vetorial com isso é I produto vetorial aqui, ó. Então faço I produto vetorial I, que vai dar zero. I produto vetorial K, que dá menos J. Então vai dar menos 45J. Ó, isso aqui dá zero. I produto vetorial K deu menos J. Então aqui deu menos 45J. Este é o resultado. Tá aí. Pessoal, alguma pergunta até aqui? Tá tranquilo? Tudo bem até aqui? Alguém pode responder no microfone só porque eu não estou vendo ninguém? Deixa eu ver. Tudo certo, professor. Ah, então tá jóia. Obrigadão. Bom, com isso, a gente fecha essa parte matemática, essa parte vetorial, que é a ferramenta que nós vamos usar ao longo de todo o curso aqui, tá? Então, agora a gente vai começar a entrar na física do problema propriamente dito. O nosso estudo começa com estática, depois talvez a gente tenha alguns tópicos de dinâmica.
Lembrando que estática estuda as forças em equilíbrio. Porém, antes da gente estudar a estática, a gente precisa saber calcular a resultante das forças. Resultante das forças. E o que é achar a resultante das forças? Veja, pela segunda lei de Newton, a força resultante que age num sistema é o produto da massa pela aceleração do sistema. Mas a gente não quer calcular em termos do movimento. Não é isso aqui que eu quero. O que eu quero é isso. Então, quem é a resultante das forças? A força resultante. Ela é o somatório vetorial das I-forças que eu tenho no meu sistema. Ela é a soma vetorial das I-forças que eu tenho no meu sistema. Ou seja, dado um corpo recebendo uma força F1, uma força F2, uma força F3, e assim por diante até uma enésima força, a força resultante que age sobre esse corpo é o somatório vetorial das I forças que agem aí, onde esse meu I varia da primeira força até a enésima força. Então, isto é força resultante. É fazer o somatório das forças que atuam sobre o corpo. E é soma vetorial. Soma vetorial, lembre-se, ela é cabecinha de um na bundinha do outro. É somar componente x com componente x, componente y com componente y, componente z com componente z. Então, vamos praticar um pouco disso para que a gente possa chegar lá na frente e não ter problema nos equacionamentos. Então, vamos lá. Resultante das forças. Olha aqui, ó. Imagina que eu tenha uma estrutura aqui presa a uma parede. E essa estrutura está sujeita a duas forças, F1 e F2. Quem é a força resultante? Bom, a força resultante é a soma dessas duas forças. A força resultante é isso aqui, ó. É a soma dessas duas forças. Tá, eu já sei que eu faço somatório. Graficamente, como é que eu faço isso? Veja, a gente acha a força resultante usando a regra do paralelogramo. Dada duas forças, traça o paralelogramo que você obtém a força resultante. Então, basta eu vir aqui e traçar um paralelogramo. Aqui, ó. Faço um paralelogramo aqui, ó. Aonde os dois se encontram, eu traço o vetor desta origem para cá. Esta é a força resultante. Use o paralelogramo. A força resultante é sempre o resultado do paralelogramo. Corresponde à diagonal desse paralelogramo. Quando eu faço isso, eu acho a força resultante. Então, aqui, olha, força F1, força F2,
traço o paralelogramo, a força resultante é esta aqui. Ó. Esta é a força resultante. É este vetor aqui. Ó. Tá aí. Então, eu consigo, dado duas forças, achar a resultante é traçar o paralelogramo. Professor, eu posso usar aquela regra do polígono? Posso, mas lembra que o polígono é paralelogramo. Ele sai do paralelogramo. Olha para este paralelogramo. Pega essa força F2, este vetor, e transporta ele para cá, para essa linha paralela. Eu posso transportar um vetor para uma linha paralela a ele? Posso. Aqui, ó. Tá aí. Então, isto aqui é o polígono. Ó. Isso que está desenhado aqui é isso aqui. Ó. Tá aí. Então, olha aqui. Ó. Olha aqui. F1 é o F1 aqui. Ó. O F2 é o F2 aqui, ó, tá a cabecinha de um na bundinha do outro, virou polígono. A força resultante é exatamente a mesma. E a força resultante, ela é calculada pela soma vetorial das forças. Então, ela é a força F1 mais a força F2. E fazer soma vetorial é fazer isso aqui, ó. Ou isto aqui. Isto é soma vetorial. Alguém pode se perguntar, tá bom, mas como é que eu acho o módulo dessa força? Geometria. Não tem jeito. Eu posso, se isso aqui é um triângulo, vira um triângulo é uma coisa assim, tem lados A, B e C, esses são os lados de um triângulo. E ângulos internos, Azinho, Bzinho e Czinho. Esses são os ângulos internos. Dado um triângulo como este aqui, isso é um triângulo, você pode aplicar a lei dos senos. O que diz a lei dos senos? Que um lado dividido pelo seno do ângulo oposto é igual ao outro lado dividido pelo seno do ângulo oposto, que é igual ao outro lado dividido pelo seno do ângulo oposto. Tá aqui. A sobre seno de A é igual a B sobre seno de B, que é igual a C sobre seno de C. Se aqui eu chamar este ângulo aqui de alfa, esse de beta e esse de gama, eu posso dizer que a força resultante sobre seno de beta é igual a F1 sobre seno de gama, que é igual a F2 sobre seno de alfa. Tá aí. Então, eu posso aplicar a lei dos senos para achar o valor da força resultante. Outra lei que eu posso aplicar, a lei dos cossenos, que é essa aqui. O lado C desse triângulo é igual a raiz quadrada do lado A ao quadrado mais o lado B ao quadrado menos 2 vezes A vezes B vezes o cosseno do ângulo oposto. Que eu poderia usar módulo da força resultante é a raiz quadrada de F1 quadrado mais F2 quadrado menos 2F1 F2 vezes o cosseno deste ângulo aqui, chamar de alfa. Tá aí.
eu também calcularia o valor da força resultante. Tá? Então, dado um conjunto de forças, você pode pegá-las duas a duas e, para achar a resultante dessas duas, traça-se paralelogramo. Depois que traçou o paralelogramo, pode transformar em polígono para fazer um triângulo e aplicar a lei do seno ou lei do cosseno nisso. Simples assim. Olha aqui um exemplo. Este gancho puxando essa corrente. Tem uma força F1 agindo aqui, uma força F2 agindo aqui. Para onde que está a força resultante? É só fazer o paralelogramo. A força resultante é a diagonal do paralelogramo. Olha aqui, este tambor sendo erguido por essa corrente. Tem uma força U aqui, uma força FV aqui. Quem é a resultante? A resultante é só traçar o paralelogramo. Essa é a força resultante. Vamos resolver alguns exercícios envolvendo isso. Olha. As forças F1 e F2 agem sobre o gancho, conforme a figura. Eu tenho um gancho aqui, ó, e tenho um cabo aqui que está tracionando, aplicando uma força F1, e aqui uma força F2. Determinar o módulo e a direção da força resultante que age sobre o gancho. Ele quer o módulo e a direção da força resultante que atua sobre esse gancho. Ele me deu algumas informações. A força F1 vale 100 newtons, a força F2 vale 150 newtons, a força F1 forma um ângulo de 15 graus com a horizontal e a força F2 forma um ângulo de 10 graus com a vertical. Como é que a gente resolve isso? Eu tenho que achar a resultante e tenho que determinar a direção dessa força resultante. Lembra que direção é um ângulo. Ora, para achar a resultante, basta eu traçar um paralelogramo aqui, ó. Faço alguma coisa aqui, ó, paralelo ou aquele vetor, este paralelo a este vetor, a resultante vai ter que estar aqui, ó. É assim que a gente calcula a força resultante. Então tá aqui. Exatamente o que eu desenhei ali está desenhado aqui. Tracei uma linha paralela ao vetor F1, tracei uma linha paralela ao vetor F2, formou um paralelogramo, traço a força resultante. Este é o vetor força resultante. Eu preciso saber qual é o módulo dele e qual a direção. Vamos determinar alguns ângulos aqui, olha. Olha só. Este ângulo entre a vertical e a horizontal, esse ângulo inteiro é 90 graus. Este ângulo aqui de baixo, vou até riscando aqui, este ângulo aqui, ó, é 15 graus. Este ângulo aqui é 10 graus. Se eu somar 15 com 10, são 25 graus. Se o todo vale 90 graus, o ângulo entre os dois vetores vai ser 90 menos 10 menos 15. Ou seja, 90 menos 25. E 90 menos 25 dão 65 graus. Então, este ângulo aqui vale 65 graus. Propriedade de um paralelogramo. Dado um paralelogramo qualquer, esses ângulos
opostos aqui, olha, são iguais. Se este ângulo é alfa, o lado oposto também é alfa. Se esse ângulo é beta, o lado oposto também é beta. Isso vale para qualquer paralelogramo. E a soma 2α mais 2β tem que dar 360 graus. Essas são propriedades do paralelogramo, tá? Então, usando desta propriedade, se este ângulo aqui é 65 graus, então esse ângulo aqui também vai ser 65 graus. Então, já achamos dois ângulos de 65. A soma de todos os ângulos tem que dar 360. Então, 65 mais 65 mais, chamar aqui de beta e aqui de beta, mais 2β, isso tem que dar 360. Então, quem é beta? Beta é 360 menos 2 vezes 65 dividido por 2. Esse é o valor de beta. E se nós fizermos essa conta, está aqui o valor de beta. A conta está feita aqui. 360 menos 2 vezes 65 dividido por 2. Dá 115 graus. Então, este ângulo aqui é de 115 graus. E aqui também vai ser um ângulo de 115 graus. Achamos todos os ângulos aqui. Aqui é 65, 65, 115 e 115 graus. Lembrando que F1 vale 100 newtons e F2 vale 150 newtons. Bom, você fala, para que achou esses ângulos? Porque eu preciso determinar o valor, o módulo dessa força resultante. E para isso eu preciso de geometria. Então, olha, eu vou transformar isso aqui num triângulo. Eu vou pegar este vetor de 150 aqui, olha, e vou transportá-lo para cá. Então, este vetor de 150 é paralelo a esse, então eu posso colocá-lo aqui, ó. Tá aí. E vou usar somente este triângulo aqui, ó. Então, vou usar somente este triângulo. Tá aí. Bom, daquele triângulo que sobrou, lembrando do paralelogramo como que ele estava antes, só redesenhá-lo aqui que a gente precisa dessas figuras o tempo todo. Ele estava mais ou menos assim. Lembrando que aqui é 115 graus. Aqui era 65. E aqui idem. 65 graus. Só que repara uma coisa, eu não garanto que o vetor resultante está exatamente no meio. Eu não posso garantir isso. Então, quando eu não desenho o paralelogramo e só pego o triângulo, este ângulo aqui vai precisar ser determinado. Este ângulo aqui vai precisar ser determinado. Então, olha, eu vou chamar aqui de φ, tudo isso aqui é de φ, o ângulo aqui interno de θ, e aqui eu sei que é 15 graus. Aqui eu sei que é
115 graus. Eu sei que esse vetor vale 100 newtons e esse vale 150 newtons. Então tá aqui, ó. Transportei aquela figura para cá. Bom, eu posso calcular a força resultante usando a lei dos cossenos. Então, a lei dos cossenos é a raiz quadrada de 100 ao quadrado mais 150 ao quadrado menos 2 vezes 100 vezes 150 vezes o cosseno do ângulo oposto à força resultante. A força resultante está aqui. O ângulo oposto é esse cara aqui, ó. Então, é cosseno de 115 graus. Tá aí. Faça essa conta. 100 ao quadrado, 10.000. 150 ao quadrado, 22.500. 2 vezes 100 vezes 150 dá 30.000. Cosseno de 115 graus dá menos 0,4226. Faço essa conta e a força resultante está dando 213 newtons. Então, achei o valor da força resultante. 213 newtons. Tá aí. Agora precisamos calcular a direção. Direção é o ângulo que esta força forma com uma reta de referência. Tá? Então, posso escolher essa reta. Pode ser o eixo X, por exemplo. Então, vamos lá. Vou aplicar a lei dos senos, que é a lei do triângulo lá. Força resultante sobre seno de 115 é igual a 150 sobre o seno desse ângulo que é θ. Ó. Esta força sobre o seno desse ângulo tem que ser igual a esta força sobre o seno deste ângulo. Então, é o que está escrito aqui. Ó. 150 pelo seno desse ângulo, está aqui, tem que ser igual a força resultante, que é 212,6 newtons. A gente tira isso aqui de alguns livros, o autor geralmente arredonda, mas é bom não ficar arredondando assim não. 212,6. 212,6 é a força resultante dividido pelo seno do ângulo oposto, que é seno de 115 graus. Então tá aqui. Aqui eu vou tirar o seno de θ. Então, seno de θ é 150 sobre 212,6 vezes o seno de 115. Calculando, θ dá 39,8 graus. 39,8 graus. Se θ é 39,8, qual é a direção dessa força resultante em relação ao eixo X, que é esse cara aqui, ó? Em relação ao eixo X. Desculpa o alarme que tocou aqui. Em relação ao eixo X. Ora, essa direção é o ângulo φ. Quem é o ângulo φ? É θ mais 15 graus. O ângulo φ é θ mais 15 graus. Então, o ângulo φ é 39,8 graus, que é o θ, mais 15 graus. Ângulo φ está dando 54,8 graus. Então, esta é a direção da força. Professor, quando ele pedir a direção, é um ângulo. O ângulo em relação a quem? Se tiver no plano cartesiano, geralmente é em relação ao eixo X. A não ser que ele especifique uma reta de referência. Se ele não der, é em relação ao eixo X. Tá? Aí, se tiver em 3 dimensões, aí a gente pode tirar os cossenos diretores, os ângulos dos cossenos diretores. Então, tá aí.
resumindo, a força resultante vale 212,6 newtons e a direção dessa força 54,8 graus. Olha este outro problema aqui, ó. Decomponha a força de 600 libras sobre os eixos U e V e determine a magnitude das componentes. Ele deu dois eixos aqui, U e V, tá vendo? Eixo U, este cara aqui, e eixo V, este cara aqui. E uma força de 600 libras atuando, formando 30 graus com o eixo U, e o eixo U formando 30 graus com esse elemento estrutural. Ele quer que eu decomponha esta força sobre os eixos U e V e calcule a magnitude dessas forças. Bom, eu posso usar um paralelogramo para decompor essas forças, já que vou entendê-la como a resultante do meu sistema. Então, vou fazer um paralelogramo aqui, ó. Pego, traço uma linha paralela aqui e traço uma linha paralela aqui, ó. A minha força, as minhas componentes de força vão ser essas aqui, ó. Então vai ser uma força para cá e a outra força para cá, que somada dá a resultante, que é esta aqui. Isso que eu fiz ali está nesse diagrama aqui, ó. Então, tá aí, decompus esta força. Decompor é pegar suas componentes. Se ela é sempre resultado, a força resultante é a diagonal do paralelogramo, traço o paralelogramo sobre os eixos. Tá aí. Agora a gente tem que descobrir os ângulos. Este ângulo aqui, ó, é 30 graus. Tá tranquilo. Olha, se aqui é 60 graus, olha, se aqui é 60 graus, para 180 graus faltam 120. 120 graus. Então, este ângulo aqui, ó, é o ângulo de 120. Veja, existe um teorema de Thales, que mostra a proporção de duas retas paralelas cruzadas por uma transversal, mas Thales diz o seguinte, olha. Thales diz o seguinte: se eu tiver duas retas paralelas cortadas por uma reta transversal, assim, estes ângulos aqui, olha, este ângulo, chamar esse ângulo aqui de alfa. Esse ângulo alfa é idêntico a esse, que é idêntico a este, que é idêntico a este. E este ângulo beta é idêntico a esse, que é idêntico a este, que é idêntico a este. Então, alfa aqui, olha, nesta região aqui, ó, alfa é chamado oposto pelo vértice. E aqui, este com este aqui são alternos externos. E este com esse são alternos internos, mas são iguais. Então, olha, repara, isto aqui é uma reta.
esta aqui é paralela. Ó. Essa aqui é paralela. E essa aqui é uma reta transversal, ó, que corta esses dois. Então, se este ângulo é 120, então esse ângulo também é 120. Ó. Então, consegue enxergar isso? Então, temos este ângulo aqui vale 120 graus. Aqui vale 30. 120 com 30, 150. As somas dos ângulos internos de um triângulo tem que dar 180. Então, se aqui vale 30 e aqui vale 120, o total dá 150. Para 180 faltam 30. Então, este outro ângulo aqui é de 30 graus. Eu consegui, lógico, determinar os ângulos internos desse triângulo. Então, é 120 graus, 30 graus, 30 graus. E aqui é FU. Então, daqui eu posso pegar apenas esse triângulo aqui, ó. Vou pegar este triângulo aqui, ó. Está desenhado aqui embaixo. Está aqui. Então, eu tenho esse triângulo FU, aqui é 600 libras. O FV, repara que este cara é paralelo a esse, então aqui também é FV, ó. Aqui também é FV. Então, este cara é o mesmo deste aqui, ó. Logo, o FV está aqui, ó. Então, tenho 600 libras, FU e FV e os ângulos internos. Agora, fica relativamente fácil calcular o que ele pediu. Está aqui. Posso usar lei dos senos. FU sobre seno de 120, esse sobre o seno de 120, é igual a 600 sobre seno de 30. Multiplica em cruz, FU vai dar 1.039 libras. FU, 1.039 libras. Lembrando que libra é unidade de força, tá? Tá aí. FU achamos. Vamos calcular FV. Faço a mesma coisa. FV sobre seno de 30, FV sobre seno de 30 é igual a 600 sobre seno de 30. FV sobre seno de 30 é igual a 600 sobre seno de 30. Ó, seno de 30 de um lado e seno de 30 do outro cancela. FV deu 600 libras. Tá aí. Repara uma coisa. A componente FU ela é bem maior que a força resultante, que é de 600. A componente FU deu 1.039 libras, sendo que a força única que eu tinha era de 600. Pode, as componentes podem ser maiores, iguais ou menores que a força resultante. Tá? Então, isso é possível. Então, FU deu maior do que 600 libras e o FV deu igual a 600 libras. Tá aí. Olha esse aqui, ó. Determinar a magnitude da componente F da figura. A componente F é essa aqui, ó. É essa aqui que ele está pedindo. Ele quer a magnitude. Magnitude é o módulo.
E ele quer também a magnitude da força resultante, sabendo que a força resultante está dirigida ao longo do eixo y positivo. Ele está dizendo para mim que a força resultante está ao longo do eixo y. Esta aqui seria a força resultante. Então, ele quer que eu determine a magnitude da força F, que está ali, que é a componente da resultante, e ele quer que eu determine o módulo da força resultante, onde ele me diz que a força resultante está sobre o eixo y, dirigido no eixo y positivo. Então, vamos lá. Isso aqui bastaria traçar o paralelogramo, né? Ó, você traçar o paralelogramo aqui, provavelmente vai cair lá no eixo y. Então, se eu achar que é resultante, vai dar aqui, ó. Tá aí. Então, coloquemos só os vetores. Aqui é o vetor F, que forma 45 graus com o eixo Y, mas o eixo Y está a força resultante. Aqui está uma força de 200 libras, que forma um ângulo de 30 graus com horizontal. Então, vamos descobrir os ângulos que a gente precisa aqui, ó. Se eu traçar uma reta aqui e uma reta paralela aqui nessa ponta, ó, cortada por essa transversal, repare que este ângulo é alterno interno com esse. Então, se aqui é 30 graus, aqui passa a ser 30 graus. Tá aí. Então, esse ângulo eu já descobri que ele é 30. Agora, olha, eu vou traçar reta paralela aqui, ó. Aqui. Aqui. Cortada por uma transversal aqui, olha. Se este ângulo é 45, esse também é 45 porque são alternos internos. Repare. Logo, descobri o valor aqui deste ângulo. Então, já descobri que aqui é 30 graus, aqui é 45 graus. Aqui tem que ser 60. Por quê? Porque eu tenho aqui tudo, olha, forma 90 graus. Tudo isso aqui, olha, é 90 graus. É 90. Se aqui é 30, para 90 faltam 60. Então, eu descobri o ângulo de 60 graus aqui. Então, aqui vale 60. Aqui vale 45. Esse ângulo aqui, vou chamar de x. Tudo isso vale x. Eu sei que parte aqui vale 30, mas esse ângulo todo vale x. A soma dos ângulos internos de um triângulo tem que dar 180. Então, eu tenho que 60 mais 45 mais x tem que ser igual a 180 graus. Então, quem é x? É 180
menos 60 menos 45. 180 menos 60 menos 45. X dá 75 graus. Então, este ângulo todo vale 75 graus. Se aqui a parte de baixo vale 30, para 75 faltam 45. Então, este ângulo aqui vale 45 graus. Tá aí. Ou o todo 75 graus. Descobri os ângulos. Agora eu posso formar um triângulo. Aqui é o vetor de 200 libras. Aqui é o vetor F, ó. Paralelo a ele é ele, que é o vetor F. Então eu posso montar o triângulo para resolver esse problema agora. Aí montei o triângulo. Aqui 200 libras, aqui o vetor F, aqui é 75, 60 e 45. Agora ficou fácil. Uso lei dos senos. F sobre seno de 60 é igual a 200 sobre seno de 45. Multiplico em cruz, então o módulo da força resultante está dando... O módulo da força F, não, desculpa, não é resultante. O módulo da força F está dando 245 libras. Tá aí. Descobrimos porque ele havia pedido determinar a magnitude da componente de F. Está aqui. Calculamos. Agora falta calcular quem? A magnitude da força resultante. Falta calcular isso aqui, que é este cara aqui. Vamos calcular agora. Como que eu calculo a magnitude da força resultante? Aplico a lei dos senos de novo, olha. Força resultante dividido pelo seno de 75 é igual a 200 dividido pelo seno de 45. Está aqui. Multiplico em cruz, a força resultante está dando 273 libras. 273 libras. Está aí. Olha esse outro problema aqui, olha. A força resultante que atua sobre o anel da figura, este anel aqui, ó, está dirigida ao longo do eixo x positivo, tal que a força F2 tenha uma magnitude mínima. Determine esta magnitude, bem como o ângulo θ e a magnitude da força resultante. Então, primeira coisa que ele está dizendo aqui para a gente, que a força resultante ela está dirigida ao longo do eixo x. Isso é uma informação importante. Então, a força resultante está aqui, ó. Esta é a força resultante. Então, ele já deu essa informação. Só que ele fala, isso acontece tal que F2 tenha magnitude mínima. Então, o módulo de F2 é o menor possível. Módulo é o tamanho dele. Tá? O tamanho do vetor F2 é o menor possível. Desta maneira, determinar esta magnitude, tá? Ou seja, quanto que vale a magnitude de F2, bem como o ângulo θ. Este ângulo aqui, ó, ele quer descobrir.
quanto que vale este ângulo θ. E também quer saber quanto que vale a magnitude da força resultante. Então, vamos lá. Então, resumindo, ele quer saber quanto que vale o módulo da força resultante, o módulo de F2 e este ângulo θ. Então, vamos traçar os vetores. Ó, se aqui é minha força resultante, esta força resultante aqui, ela sai de um paralelogramo. Sai daqui e daqui. Sai desse paralelogramo aqui. Então, olha, eu posso... Esta força F2 aqui, olha, ela é a mesma que esse lado aqui do paralelogramo. Este aqui é o mesmo que este aqui, ó. Então, sendo assim, eu vou trabalhar somente com esse triângulo aqui, ó. Vou trabalhar com esse triângulo aqui, que é esse aqui, ó. Tá aí, ó, esse triângulo. Então, ó, aqui vale 800 newtons. Aqui vale F2. Aqui vale a força resultante. Vamos traçar o paralelogramo de novo aqui só para... Ó, força resultante está aqui, ó. Tá aí. Repara ficou horrível. Repara o seguinte. Vamos traçar. Vamos fazer o paralelogramo aqui, ó. Tá aqui o paralelogramo. Ó. O que eu quero que vocês reparem. Estas, deixa eu mudar de cor aqui. Ó, esta reta é paralela a esta reta aqui, ó. Cortada por essa transversal. Então, este ângulo é alterno interno com este. Se aqui é θ, aqui também é θ. Logicamente, aqui é θ. Tá aí. Então, este ângulo é θ. Aqui é 60 graus. Ele pede o valor da força resultante, mas de tal maneira que o F2, que a magnitude de F2 seja mínima. O que é uma magnitude mínima? É o menor módulo. Menor módulo é o menor tamanho do vetor. Então, a gente pode analisar isso assim. Este vetor, esse ângulo aqui, eu não sei quanto que ele vale. Ele varia de tal maneira que ele minimize o F2. Então, esse F2 pode estar aqui, mas ele pode estar mais para cá, pode estar aqui, pode estar mais para lá. Aqui, o problema mais intuitivo. Repare, se eu pensar que o F2 ele tem que cair sobre a resultante, óbvio, mas ele pode cair aqui, como ele pode cair aqui, ó. Como ele pode cair aqui, como ele pode cair aqui, como ele pode cair aqui,
Não importa, eu não sei quanto vale a resultante, que tem um desenho, mas a resultante ela pode ter qualquer tamanho. Resultante pode ter este tamanho só, ela pode ter este tamanho, ela pode ter este tamanho, ela pode ter esse tamanho, ela pode ter... Ou seja, vai depender do tamanho do F2. Tá? Ele diz o seguinte, que essa resultante tem um valor para tal que a magnitude de F2 seja mínima. Para que a magnitude de F2 seja mínima, o módulo de F2 é o menor. Módulo é o tamanho. Se eu pensar nessas possibilidades que caem sobre a reta da força resultante, qual é a menor dessa? É esta aqui? Não. É esta aqui? Não. É esta aqui? Não. A menor é a que cai perpendicular. É esta que é o menor tamanho. Todas as outras vão ser maiores. Então, para que F2 seja mínimo, tenha o menor tamanho possível, a única possibilidade é essa aqui. E aí o ângulo vai ser de 90 graus. Então, na verdade, a possibilidade é esta aqui. Ó. Ou seja, qual é o menor tamanho de F2? Quando ele cair sobre 90 graus com a força resultante. Ah, professor, mas no desenho não está assim. O desenho está um ângulo genérico. Ele pede para você determinar. Então, qual é a condição para que F2 seja... para que você tenha essa força resultante? É que o módulo de F2 seja o menor possível. E o menor tamanho de F2 é quando ele for traçado perpendicularmente ao eixo X aqui. Ó. Então, esse vai dar o menor tamanho para ele. E, consequentemente, o ângulo entre F2 e a força resultante passa a ser 90 graus. O ângulo passa a ser de 90 graus. Tá aí. Então, o ângulo eu defini. Quanto que vale θ? Para que F2 tenha tamanho mínimo, θ tem que ser 90 graus. Então, eu vou ter este triângulo retângulo aqui. Ó. Na verdade, eu vou ter isso aqui. Ó. Este triângulo. Um vetor para cá. Um vetor para cá. É este triângulo aqui que eu vou ter. Ó. Tá aí. E olhando para esse triângulo, quem é a força resultante? Ó, eu posso projetar a força. Eu posso entender a força resultante como a projeção do F1 sobre ela. Ó. Traço aqui, ó, a projeção do F1 sobre ela me dá a força resultante. Isso aqui é a hipotenusa de um triângulo, então eu posso utilizar por projeção. Quem é este lado do triângulo? É este lado cosseno de 60. Então, quem é a força resultante? 800 cosseno de 60 graus, que dá 400 newtons. Tá aí. E quem é F2? F2 é o lado oposto a este ângulo. Então, F2 é 800 seno de 60 graus, que dá 693 newtons. Veja, só você tirar a relação de seno e cosseno. Cosseno de 60 é cateto adjacente sobre hipotenusa. Então, a força resultante é 800 cosseno de 60. Seno de 60 é cateto oposto sobre hipotenusa. Então, F2 é 800 seno de 60, o que dá 400 newtons e 693 newtons. Tá aí.
Ó, determine as componentes x e y das forças F1 e F2 que atuam sobre a barra mostrada na figura. Expresse cada força como um vetor cartesiano. Vetor cartesiano quer dizer expressar em termos de IJK. Tá? Então, eu tenho uma barra aqui, tem uma força de 200 newtons, F1 de 200 newtons, que forma um ângulo de 30 graus com Y, e eu tenho uma força de 260 newtons, ele não dá o ângulo, mas ele dá a inclinação, ó. Ele forma um triangulinho de lados de cateto 5 e 12 e hipotenusa 13. Isso aqui serve para a gente determinar o ângulo ou determinar a inclinação. Então, ele quer as componentes x e y dessas duas forças. Vamos lá. Pessoal, toda vez que você tiver uma inclinação assim, ó, veja, essa é uma força F. Ela tem inclinação cateto B e A e hipotenusa C aqui, ó. E ela tem suas componentes Fx e Fy. Eu posso fazer essa relação de proporcionalidade. Fx sobre F, quem é paralelo a Fx? É o Azinho. Então, é a mesma coisa que Azinho. Quem é paralelo ao F? O C. Então, é Azinho sobre C. Então, Fx sobre F é Azinho sobre C. E também posso fazer o seguinte. Fy sobre F, quem é paralelo a Fy? É o Bzinho. É Bzinho sobre C. Então, eu vou aplicar esta proporcionalidade aqui, ó. Mas antes, vamos calcular quem são as componentes de F1. Ó, eu vou decompor F1 aqui, ó. Aqui e aqui. Então, isso aqui vai me dar. Isso aqui vai me dar. Este aqui vai ser o F1x. E este aqui vai ser o F1y. Opa. Quem é F1x? É F1, ó, tá sem o ângulo, então é F1 seno de 30 graus. Por que o sinal de menos? Porque este vetor está no sentido contrário do eixo x. Toda vez que ele estiver no sentido contrário do eixo, ele é negativo. Então vai ser menos F1 200 seno de 30. Seno de 30 é meio, dá menos 100 newtons, ou seja, 100 newtons apontado para a esquerda. E o F1y? Ele é positivo porque ele está a favor do eixo y. É 200 cosseno de 30 graus, que vai dar 173 newtons para cima. E aqui, o F2, ele vai ter um F2x e um F2y. Esse é o F2x e esse é o F2y. Então, ó, o F2x é paralelo ao 12. O F2 é paralelo ao 13. Então, F2x dividido por F2, que é 260, é igual a 12 sobre 13. Daqui eu tiro que F2x vai ser 260 vezes 12 sobre 13, 240 newtons. Como o F2x está apontando no sentido positivo de x, ele é positivo. Então, dá 240 para a direita. O F2y, ó, ele é paralelo ao 5. Então, F2y sobre 260
é igual a 5 sobre 13. Então, F2Y é 260, 5 sobre 13, que dá 100 newtons. Mas cuidado, ele está apontado no sentido negativo de Y, então tem que pôr um sinal de menos. Tá? Então, ele é menos 100 newtons. É 100 newtons para baixo. Então, os valores que eu obtive das componentes são essas. Ele quer que eu expresse isso como um vetor cartesiano. Ora, quem é F1? F1, como é que eu escrevo F1? Eu escrevo F1 assim. O vetor F1, ele vai ser F1x I mais F1 YJ. E a mesma coisa para o vetor F2, F2xi mais F2yj. Então, F1. F1x. Quem é F1x? É menos 100 I mais F1y mais 173J Newton. Escrevi o vetor F1. Quem é o vetor F2? É o F2x, que vale mais 240I. E o F2y, que vale menos 100J. Então, está aqui. Esses vetores escritos na forma de vetor cartesiano, ou seja, com as componentes I e J. Bom, pessoal, eu agradeço a atenção, a paciência de todos, paro por aqui e até a nossa próxima aula. Só um minutinho, espera lá. Então, até a nossa próxima aula.